Olá, sejam todos bem-vindos. A palavra do Senhor nos diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Que toda a glória, toda a honra e todo o poder seja para o nosso Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E que nesse domingo, ou nesse tempo que nós estamos de culto, que você possa também louvar e engrandecer a esse nome, que está acima de todos os nomes, que é o princípio de tudo e que será o final de tudo. Não há outro Deus como o Senhor é. Ninguém é tão santo como o Senhor é. Não há outro nome tão poderoso. Teu nome eterno está acima de todos. A ti pertencem a majestade e o poder. Glória e honra o Senhor merece receber. Pois tudo vem de ti e está em tuas mãos. Oferecemos o que de ti já recebemos. Glória e honra ao Rei. O levantar das nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao Rei. Mãos ao Rei. Não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é. Jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é. Não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é. Jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza, a ti pertencem a majestade e o poder. Glória e honra o Senhor merece receber. Pois tudo vem de ti e está em tuas mãos. Oferecemos o que de ti já recebemos. Glória e honra ao Rei. O levantar das nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao Rei. O levantar das nossas mãos ao Rei. Que assim seja. Toda a glória, toda a honra e todo o louvor ao nosso Deus. Porque só para Ele é que nós podemos olhar e receber salvação.
só é Ele. Elevo os olhos para os montes, quem me socorrerá? Daquele que fez o universo, a salvação virá. Elevo os olhos para os montes, quem me socorrerá? Daquele que fez o universo, a salvação virá. De ti preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. Elevo os olhos para os montes, quem me socorrerá? Daquele que fez o universo, a salvação virá. De ti preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. De ti preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. Querido Deus e Pai, realmente Tu és a nossa esperança. É a única que nós temos, Senhor. Por isso nos ajude no decorrer do próximo ano que está por vir, que os nossos olhos realmente estejam fixados em Ti. Que o anseio do nosso coração seja cada vez mais Te buscar em conhecimento, mas não só, mas em relacionamento. Ajude-nos, Senhor, nos chame todos os dias. Mexa com o nosso coração, permita que o Teu Santo Espírito nos alerte a esse relacionamento contigo, Pai. Permita também, Senhor, que nesse próximo ano possamos olhar ao nosso redor, ver as muitas oportunidades que nós temos também de Te servir,
não só de caminhar contigo, mas na caminhada, servir a Ti, Senhor. Para que outras pessoas também tenham essa oportunidade de Te conhecer e também ter esse anseio de caminhar contigo. Senhor, conduz a palavra que o pastor Renato vai nos trazer. Cuida, Senhor, do nosso coração, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Entregamos em Tuas mãos, Senhor. Nos ajude a fazer a Tua vontade e não a nossa. No nome santo de Jesus que eu oro. Amém. É Natal, feliz Natal. Talvez você está ouvindo, vendo essa pregação depois já do dia 24, ou ainda no dia 24, ou 25, ou 26. E é por isso, exatamente pelo fato de que Natal já é, que eu quero te convidar a nós refletirmos sobre esse feliz Natal a partir da perspectiva da chegada do Reino de Deus. Nós, no período de Natal, normalmente olhamos para essa época e lembramos de um bebezinho chegando ao mundo, e nós vamos olhar uma dessas histórias de novo. Mas o que nós temos diante de nós é o fato de que o reino de Deus já está entre nós. Esse reino de Deus é uma boa notícia que já chegou até nós, chamada assim na Bíblia de Evangelho. Essa boa notícia da vinda de Deus ao nosso encontro. Deus resolveu vir ao nosso encontro da forma mais incrível, e eu uso essa palavra de forma propositada. De forma incrível, Deus veio ao nosso encontro, tornando-se um pequeno bebê. É difícil de crer nisso. Deus, se de fato existe, viria ao nosso encontro assim de forma tão como nós nascemos? É isso mesmo. Ele entra dentro da realidade deste mundo, da sua criação, como um bebê. A questão é que parece que nem todos estão assim tão dispostos a se alegrar com essa boa notícia. Por vezes sobem mais dúvidas ao coração a respeito de quem Jesus é, da sua natureza, da sua essência divina. Sobem mais dúvidas do que o acolhimento a essa boa notícia, que nós agora, durante o período do Natal, queremos também de novo trazer de volta à memória. A questão é que não é apenas um ponto de não crer na notícia. Não é uma questão de não crer na notícia. É que algumas vezes essa boa notícia pode soar para algumas pessoas como não tão boa notícia, porque Deus existe, Ele veio ao nosso encontro, revelou-se e fez tudo o que era necessário para salvar. Quando isso passa a não ser uma boa notícia para nós, nos ameaça, nos incomoda e ameaça. Deus incomoda o ser humano. Esse ser humano que tem sua tendência de querer ser assim como Deus, ou seja, de ocupar a autoridade máxima sobre todas as coisas, sobre sua própria vida e sobre tudo que está neste mundo. Uma das muitas histórias que vão revelar isso, ela está registrada em Mateus capítulo 2, os versículos de 1 até 18. Convido que, se você quiser, para ler esse texto um pouco mais longo, se quiser pausar o vídeo agora, eu não vou ler todo ele. Leia Mateus 2, de 1 a 18, e você vai perceber que a vinda de Jesus não despertou assim, na maioria das pessoas que ali naquele primeiro momento receberam a notícia, um querer se ocupar com essa boa notícia. Ela pareceu que foi má notícia. Como você reage quando recebe uma má notícia?
ou algo que te desagrada. Mateus 2, 1 a 18, mostra que algumas pessoas reagiram muito mal à chegada desse bebê. Deus se revelou a pessoas que não o conheciam. Os reis magos eram pessoas, naquele contexto, chamado de astrólogos, ou astrônomos, mais apropriado até no nosso contexto mais científico hoje. Pessoas que observavam os sinais do céu. Eram os cientistas da natureza. Eram pessoas das ciências naturais. E a essas pessoas, Deus revelou sinais que apontavam na direção da vinda dele ou do nascimento de um rei. E esses, então, professores universitários da sua época, eles vão buscar esse recém-nascido. Imagina só a cena. Professores catedráticos universitários das nossas universidades federais se abrindo para os sinais de Deus e buscando compreender esses sinais e buscando o que Deus os revelou. Imagina que loucura isso. Pois é isso que a história de Mateus 2, 1 a 18 está nos narrando. Professores catedráticos universitários das federais do reinado do Oriente se dispondo a ir atrás dos sinais para buscar Deus, buscar compreender esses sinais. O problema é que esses sábios, humildes o suficiente para buscar Deus, para abrir a possibilidade para o nascimento de um rei cujas estrelas anunciam a vinda dele, esses sábios, eles se deparam com aquele que deveria ser o maior representante da relação do povo de Deus com Deus, que é o rei de Israel. O Herodes era o maior representante, lado a lado com o sacerdote do templo. Ele era o maior representante da relação entre a vontade de Deus se cumprindo entre o povo, como líder da nação do povo de Deus, o povo de Israel. E com esse, os reis magos, os sábios, se deparam. É uma boa notícia que eles trazem. Eles querem encontrar um recém-nascido rei dos judeus, porque viram a sua estrela no Oriente. E eles dizem, nós viemos adorá-lo. Olha só o surpreendente. Eles mostram que eles, mesmo não conhecendo o Deus de Israel, o que era muito provável, vindo do Oriente, é isso que o texto está nos querendo transmitir, é isso a princípio. Alguém poderia dizer, mas eles já conheciam a Deus. Parece que não, eles vinham do Oriente, eles não tinham nem conhecimento bíblico. Como a gente vai ver, existia uma profecia, se eles fossem instruídos na lei, a saberiam. Eles identificam nesse pequeno bebê, rei recém-nascido, alguém digno de ser adorado. Isso já mostra que eles experimentaram, então, nesses sinais, a revelação de algo a mais do que Deus queria transmitir para eles. Eles identificam alguém digno de adoração. Sábios universitários encontrando a Deus para adorá-lo. Mas quando a gente olha, basta olhar para cada uma das ditaduras, dos reinos, dos impérios, dos regimes totalitários que o ser humano criou sobre a terra, nós vamos ter um padrão da natureza humana que se repete. Quando não há humildade suficiente dos sábios do Oriente para buscar os sinais de Deus e a interpretação deles. Há um padrão que se repete na busca por poder que é revelada e mostrada no rei Herodes. O ser humano querendo as honras de Deus, ocupar o lugar de Deus, o contrário da humildade, ser assim como Deus. Ainda está bem fundo no coração humano o querer ser assim como Deus. Quando nós não acolhemos a vinda de Deus, quando nós não acolhemos, ou quando alguém não acolhe o Deus que se revela, ele está demonstrando que, na verdade, se basta, ou busca em outras coisas, algo que preencha o sentido e propósito da sua vida. O rei Herodes não é passivo nessa situação, ele inclusive quer destruir essa criança. E
se lança com ímpeto ao ponto de cometer infanticídio, quase um genocídio em toda a pequena cidade, a vila de Belém, matando quase toda uma geração, o que confirma os relatos históricos a respeito desse rei, porque, na verdade, Herodes, fontes extra-bíblicas, nos mostram que ele matou esposa e filhos, que ameaçavam a ele no trono. Essa história a respeito de Jesus está bem plausível dentro daquilo que nós conhecemos dos relatos históricos. Alguém que se sente tão ameaçado, quer destruir tudo o que lhe ameaça. Então, essa notícia boa a respeito da vinda de Deus já nos revela nos primeiros versículos bíblicos que não necessariamente vai ser acolhida como uma boa notícia, mas como uma ameaça do status quo, da realidade que algumas pessoas batalham tanto para manter. A questão é que, mais uma vez, lembramos, sim, ele está aí. Jesus e o reino de Deus. No mais frágil bebê, assim tudo começou. Mesmo que durante essa época do ano nós gostemos de dar ênfase no frágil bebê, o que é bom, é assim que as coisas de Deus começam, na fragilidade, assim como aquele bebê nascido num curral. Mas nós vamos olhar para a realidade que transcende essa fragilidade, olhando para o reino de Deus. O que é reino de Deus? Na Bíblia, o que se chama de reino de Deus tem a ver com a soberania de Deus, com a autoridade de Deus, com o reconhecimento do lugar que cabe a Deus. Tem a ver com presença de Deus, aquela ruptura entre o ser humano naturalmente nascido e toda a criação distanciada de Deus, essa ruptura sendo superada por um Deus que vem ao nosso encontro. É isso que é Natal. As outras coisas são adendos e decoração. O centro da mensagem é Deus superando essa ruptura e sua presença se manifestando. Isso o Novo Testamento chama de reinado. Mais do que reino, como uma estrutura de poder, reinado tem a ver com a autoridade. Deus soberanamente está se manifestando em direção do ser humano, o acolhendo, o recebendo. Reino de Deus não tem apenas a ver com, ou nem só apenas, não tem a ver com domínio, mas com uma realidade que se submete a Deus. Não é a perspectiva do que impõe, é a perspectiva do que se rende, reconhecendo em si a rebeldia, reconhecendo que tem um coração rebelde contra Deus. Reinado de Deus é presença de Deus que silencia as vozes interiores, a rebeldia interior, a vontade de tomar o lugar de Deus. Reconhecer que viver sob os cuidados de Deus é melhor do que viver sem Deus no mundo, conforme Efésios 2:12 nos mostra. Isso é Natal. Celebrar Natal é reconhecer que é melhor viver sob os cuidados de Deus, sob o amparo de Deus, do que viver sem Deus no mundo. Por isso Jesus veio então ao nosso encontro para nos mostrar que é melhor. Essa é a boa notícia. Reino de Deus tem a ver com esse Deus conosco, que se expande então por todas as áreas da nossa vida e diz respeito a toda a criação, não apenas a mim individualmente e pessoalmente. A relação de Deus com sua criação, ela se expande para além do eu. Ela envolve as pessoas que Deus está chamando para estabelecer um relacionamento com elas e também vai para toda a sua criação. É uma perspectiva cósmica da qual eu e você, caso acolha Jesus, faz parte. É disso que nós fazemos parte, é isso que é a igreja. Não se trata de mim, de você individualmente, se trata do que Deus está fazendo na humanidade, entre a humanidade, através da humanidade e em toda a sua criação. É isso que nós celebramos no Natal. Mas será que o reinado de Deus já está realmente presente no mundo? Quando a gente olha ao redor, parece tanta fragilidade ou tanta maldade ainda. Quais são esses sinais que comprovam que o reino de Deus então chegou? Jesus. Jesus é a manifestação máxima de que o reinado de Deus chegou. Quando olhamos para Jesus,
identificamos o sinal maior de que Deus veio ao nosso encontro, que o reino de Deus está presente. Quando Jesus iniciou seu ministério, suas primeiras palavras em público foram: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Marcos 1:14. Naquele momento, Jesus estava anunciando que a mensagem que ele pregava, ou seja, o evangelho, a boa notícia, ela marcava o cumprimento do tempo esperado. A partir dali, o reino de Deus está sendo implantado. Não por conquista e empenho e ímpeto humano, mas pela ação de Deus, através da pregação da palavra, através do falar, colocando pessoas diante de Deus para que elas se reconciliem com Ele. Quando Jesus inicia isso, então, apontando que o reinado de Deus está próximo, quando nós lemos Marcos 1,14, precisamos olhar e aquela palavra precisa nos incomodar, porque olhando para ali nós vemos, não, o reinado de Deus não está apenas próximo. Não estou dizendo que Jesus que se contradisse, não é essa a questão. Ela foi escrita para nos incomodar mesmo, porque em Jesus, Deus está presente e o reinado dele já se estabeleceu, já se cumpriu. Deus conosco estabeleceu algo novo, que se completa então já na cruz e aguarda a sua plenitude quando Jesus voltar. Mas ele já está entre nós. Quando Jesus começa a agir, libertando pessoas dos seus pecados e prisões, curando, restaurando, perdoando, criando uma comunidade de discípulos ao seu redor, ali se concretiza o reino de Deus. A criação de Deus vai voltando aos cuidados de Deus e é amparada por Deus. Quando nós anunciamos Jesus e o seu evangelho, isso que está acontecendo aqui agora está se concretizando o reino de Deus. Onde Jesus está, ali está se concretizando o reino de Deus. Na tua vida, exatamente agora, está se concretizando o reino de Deus. Quando as pessoas experimentam a presença de Deus e se alegram por essa presença de Deus vindo ao nosso encontro, esse é um sinal, uma marca do reino de Deus, do reinado de Deus, da soberania de Deus, da presença de Deus. Um ser humano que se alegra com a presença de Deus é contrassenso. E é quando ele então se alegra que se mostra que ali há um sinal concreto do Deus conosco, da presença dele. Onde há a alegria de estar na presença de Deus, ali é concretizado o reino de Deus. Não se trata de apenas música, não se trata apenas de louvor, não se trata apenas de uma igreja que você escolheu, uma comunidade onde você escolhe congregar. Não se trata disso, se trata da presença de Deus que se manifesta. Isso alegra, motiva. O maior sinal dessa manifestação do reino de Deus é a alegria de estarmos em comunhão com Ele. Já que o ser humano, volto a dizer, naturalmente nascido, não gosta de Deus. Algo novo então está acontecendo. Acontecendo nesse mundo, quando o povo se reúne ao redor de Deus e se alegra, rejubila, exulta com a presença de Deus e o exalta. Ali, o reino de Deus está se manifestando. E então, um terceiro sinal desse reino de Deus que nós celebramos agora no Natal. A igreja. Por mais que falem mal dela, por mais que pessoas até envergonha um pouco o evangelho por vezes, num contexto tão confuso como nós vivemos. A igreja é sinal concreto do reino de Deus. E Jesus ama de paixão a sua noiva, como é chamada no Novo Testamento a sua igreja. Ele a ama de paixão. Ele ama você quando você faz parte dela.
A igreja é esse sinal concreto da chegada do reino de Deus, e no credo apostólico, no credo dos apóstolos, nós somos inclusive ensinados a dizer que nós cremos em Deus Pai, cremos em Deus Filho, cremos em Deus Espírito Santo, e nós cremos na Santa Igreja Cristã. Olha que desafio, equipara a confissão de fé da igreja, na igreja com a confissão de fé no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque assim como eles vivem em comunhão, não é possível crer em Deus, em Jesus e no Espírito Santo sem viver em comunhão. Por isso nós confessamos que cremos na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos. Está equiparado. Onde há perdão então de pecados, reconciliação, ali então há liberdade, há nova vida. A igreja, a povo de Deus que se reúne e se congrega ao redor de Deus, onde pessoas tão diferentes entre si, com biografias diferentes, personalidades diferentes, congregam, se ajuntam para caminhar juntas. Ali então, nessa mesa comum, há a concretização do reino de Deus. Onde estratos sociais, onde perspectivas diferentes são unidas sob a autoridade de Deus, onde a autoridade de Deus é o que nos une e não as identidades pessoais, as necessidades de se sobrepor, onde o que nos une é o foco para Jesus e não as preferências. Ali então se manifesta o reinado de Deus, se concretiza que Deus está conosco. Onde o amor ao próximo vence preconceitos e gera comunhão, ali se concretizou o reinado de Deus. Ali onde os interesses e necessidades do outro são colocados em primeiro lugar, ali se concretiza a presença de Deus e ela é desfrutada, vivenciada, experimentada. Mas mesmo assim, apesar desses sinais, nós continuamos a orar, porque Jesus assim nos ensinou em Mateus 6,10, pedindo a vinda do reino de Deus. Nós aguardamos na plenitude aquilo que nós agora já experimentamos. Oramos para que o reinado de Deus não permaneça para nós nos seus sinais apenas, mas que ele venha pleno, desejado ardentemente na sua plenitude. Oramos para que esse poder de Deus que renova todas as coisas e aniquila o mal, aniquila a maldade, aniquila tudo o que é o domínio das trevas, que esse poder se manifeste e se concretize. Aí sim, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, e Deus mesmo enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, como diz Apocalipse 21:4. Mais uma vez, nessa época do ano, nós relembramos como tudo começou. E para essa sequência de textos eu quero te convidar, encerrando a pregação, na verdade. Mateus 13 nos fala a respeito do reino de Deus. Tire um tempo para meditar nesses textos das parábolas que Jesus conta, compiladas, agrupadas em Mateus capítulo 13. No versículo 19 do capítulo 13, ele vai falar sobre a palavra do reino. No versículo 24, ele vai falar: o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou boa semente. No versículo 31, ele vai dizer: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. No versículo 33, ele vai dizer: o reino dos céus é semelhante a fermento. E depois vai explicar a parábola. No versículo 44, ele vai dizer: o reino dos céus é semelhante a um tesouro. No versículo 45, ele vai dizer: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia pérolas. No versículo 47, o reino dos céus é assim semelhante a uma rede. Vocês entenderam todas estas coisas? Pergunta ele então no versículo 51. Os discípulos de Jesus respondem: sim. Então ele disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. E segue dizendo: tendo Jesus proferido essas palavras, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Mateus 14:55.
Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem então tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. O reino de Deus está entre nós. A manifestação dos seus sinais comprovam. Como nós desfrutamos disso? Crendo. Alguns, vendo as mesmas coisas, não creram. Outros, inclusive, tentaram eliminar Jesus, eliminar a boa notícia. Se opuseram a esse Jesus que chegou como um bebê. Aqui agora, nesse capítulo inteiro, que eu te recomendo a ler, de Mateus 13, nós vemos que, sim, o reino de Deus é como uma semente minúscula, como um fermento que some na massa, como um trigo semeado, como tesouro escondido que é achado, como uma pérola preciosa, como uma rede lançada no mar, como um frágil bebê em um coxo no curral. Eis que a presença de Deus está entre nós. Feliz e abençoado tempo de Natal. Aleluia. Deus está conosco. Obrigado, Deus. Ó Senhor, como expressar isso em palavras, Senhor? Como dizer isso para Ti? Obrigado. Gratidão profunda, Senhor, gratidão profunda pela Tua vinda ao nosso encontro. E assim, de forma tão frágil, o Senhor nos faz olhar para as coisas certas e não para a grandiosidade de outras que nos querem convencer. Nos faz então perceber na Tua fragilidade de bebê, mas também na Tua majestade imponente ao ponto do maior rei da sua época temer. Ó Deus, nos faz perceber a humildade desses sábios universitários que se voltam a Ti e daqueles discípulos que são chamados a estar ao Teu redor. Nos faz perceber estes sinais da Tua presença e nos faz então olhar para Ti com um profundo desejo de estar mais submetidos à Tua vontade e querer, porque é muito melhor do que viver sem Ti neste mundo. Vem nos salvar mais uma vez. Vem nos envolver neste tempo de Natal. Vem nos abraçar e nos reconciliar. Vem nos perdoar. E que neste momento, ó Deus, com a presença do Teu Santo Espírito, que essa pessoa que ouve, que Tu tanto conheces e tão bem, se renda a Ti. Diga em seu coração: aleluia, glória a Ti, Senhor, e encontre a Ti como Senhor e Deus neste tempo do Natal. Que de fato assim seja. Amém. Aleluia. Deus está entre nós. Feliz Natal. E que o Senhor assim olhe para você com misericórdia e compaixão. Que o olhar meigo e firme, amoroso e gracioso de Deus te ampare nesse restinho deste ano. Que o Senhor assim siga adiante de você no ano que vai se iniciar. Que você siga os passos que Jesus já deu diante de você. Que Ele siga atrás de você, estimulando, te direcionando para aquilo que Ele quer que você experimente de melhor. Que Ele esteja ao teu lado, te amparando quando vieres a tropeçar, que Ele te segure firme para não caíres. Mas também esteja abaixo de você, quando você insistentemente quiser cair, que Ele então te levante. Que Ele esteja acima de você, como face resplandecente, graciosa, concedendo a você então paz. Que Ele esteja dentro de você, te consolando, com a presença do seu Santo Espírito. Que assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.